Então, pessoal, do sétimo ano, vamos começando a nossa aula, tendo como prioridade agora a gente entender a colonização portuguesa em nosso país, como isso se deu e como vai ser o descobrimento do Brasil e a colonização propriamente dita. E essa colonização vai ser uma colonização de exploração, em que os portugueses, como eu já bem falei em aulas anteriores, tinham uma estrutura favorável. Que estrutura essa é favorável? O Estado português foi unificado rapidamente, os territórios que estavam separados começaram a se unir sob um único governante, facilitando a administração portuguesa. Enquanto que o solo português era muito ruim para a agricultura, os portugueses viam nas navegações uma possibilidade de prosperar, de chegar a outras regiões, formar ali uma empresa muito lucrativa que foi as expansões marítimas, principalmente através da chamada Escola de Sagres. Tá bom? Com isso, a gente vai entender que há uma polêmica em relação ao descobrimento do Brasil. Se foi um descobrimento proposital ou foi um descobrimento acidental, que não foi muito preparado. Tem essa polêmica em relação ao descobrimento do Brasil. Tem também uma situação importante, que é salientada de uns 15, 20 anos para cá, em relação se o Brasil foi descoberto por um outro navegador, por um navegador espanhol chamado Vicente Pinzón, que teria chegado à região de Porto de Galinhas. Tá bom? Então, o conteúdo histórico, o conhecimento histórico, tem sempre essas discussões que vão estar inseridas em determinados conteúdos. Discussões que precisam sempre das comprovações. Nós, do sétimo ano, estudamos essas comprovações, essas fontes históricas no sexto, Acredito que você tenha se recordado quando eu mencionei isso. Pois bem, no capítulo 8, nós temos a página 174, que vai tratar da colonização portuguesa e apresenta para a gente uma carta muito famosa. Quando você, lá no seu quarto, quinto ano, a sua professora, uma das suas professoras, devem ter mencionado sobre essa carta. Pero Vaz de Caminha fazia parte da tripulação, que era comandada por Pedro Álvares Cabral, e nesse momento, Pedro Álvares Caminha avistou uma terra e começou ali a registrar o que estava vendo, escrevendo. Diz assim, a carta de Pero Vaz de Caminha. Claro que ele vai utilizar aqui de termos bem antigos, um português bem antigo. Mas com o passar do tempo da carta, o transcorrer da leitura, nós iremos esclarecer as dúvidas que vocês possam ter. A carta de Pero Vaz de Caminha. Posto que o capitão mor desta vossa frota é assim, e assim os outros capitães escrevam a vossa alteza a nova do achamento de vossa nova terra, que é nesta navegação agora se achou. Não deixarei também de dar minha conta disso a vossa alteza, melhor que eu pude, ainda que para o bem contar e falar. Saiba fazer pior que todos. Tome vossa alteza, porém, minha ignorância por boa vontade e creia bem
por certo que para alindar nem afear, não é? Não porei aqui mais do que aquilo que vi. Ele não vai pôr ali mais do que ele viu. E me pareceu, neste dia, a horas de véspera, houvemos vista da terra, primeiramente de um grande monte. É isso que ele está vendo, não é? Ele vai de caminho a ver primeiramente um grande monte, não é? Muito alto e redondo, e de outras serras mais baixas ao sul dele. De terra de chá, com vários arvoredos, no monte no alto do capitão, por nome de Monte Pascoal, e a terra da Vera Cruz. Mandou lançar o prumo, acharam 25 braças, e ao sol posto obras de 6 léguas de terra surgiram assim âncoras. Tá bom? Então, essa aqui é a carta que Pero Vaz. Eu fiz um resumo, não fiz a leitura completa, para a gente não ficar batendo na tecla que vai começar a ser menos importante. Então, o que ele descreveu aqui, viu os montes, um monte mais alto, arredondado que os outros, e vai chamar ali inicialmente Monte Pascoal, depois Terra de Vera Cruz. E ele fala aqui do que naquelas horas, as horas, numa quinta-feira pela manhã, que ele vai observar isso aqui, vai começar a observar as terras e vai dizer que aquela terra já pertencia a Vossa Alteza, o rei português. Saindo da página 174, chegamos ao período colonial, que vai de 1500 a 1530. Anteriormente, não é? Há um bom tempo atrás, vocês não eram nascidos, eu era também lá, um bebezinho, ainda se tinha, exagero meu, estou brincando, viu? Mas já há 25 anos para cá, mais ou menos isso, não, 30 e poucos anos, 33 anos, 35 anos, já a historiografia brasileira já foi reduzindo essa questão de dar importância às datas. E hoje nós damos muito mais importância ao qual foi aquele contexto histórico, o contexto geográfico, social, cultural e político que esteve envolvendo aquele episódio histórico. Tá bom? É isso que se preocupa hoje, em ter essa noção, essa mensagem, ter essa situação histórica em evidência, buscar características sociais, políticas, econômicas e culturais daquele período. Ok, pessoal? Muito bem. No 75 diz assim, do primeiro parágrafo: a chegada de Portugal ao Brasil tem a ver com o processo mercantilista europeu, não é? Na busca de metais preciosos que pudessem enriquecer a coroa portuguesa. Em 1500, Pedro Álvares Cabral aportou em Porto Seguro, na Bahia. Acredita-se que sua viagem tinha a intenção de confirmar as terras portuguesas que haviam sido estabelecidas pelo Tratado de Tordesilhas em 1494. Desse tratado consistia na divisão das terras americanas a partir do meridiano das Tordesilhas, a 370 léguas a oeste da ilha de Cabo Verde. As terras do leste pertenciam a Portugal, enquanto as do oeste ficariam dos domínios espanhóis. As terras do leste pertenciam, aí aquela situação, né? Pôr em prática aí suas noções, seus conhecimentos de geografia. Norte em cima, sul embaixo, leste do lado direito e oeste do lado esquerdo. A questão que tem agora é o leste de todo o globo terrestre, de toda a Terra, ficou dividido entre duas regiões, entre dois países, os portugueses e espanhóis. Do lado leste, os portugueses, do lado oeste, os espanhóis. Portugal tinha grande destaque por ter grandes navegadores, construir embarcações resistentes e rápidas, além de ser responsável pela suposta criação da escola de Sagres. Há uma polêmica, não é? Da existência ou não em cima da escola de Sagres.
acredite-se que tinha-se um local de estudo, de pequenos ensinamentos, talvez não com o nome de escola, onde se ensinavam técnicas de navegação. A chegada ao Brasil era a confirmação desse poder e destaque exercido por Portugal. A chamada Ilha de Veracruz, batizada por Cabral e depois conhecida como Terra de Santa Cruz, criou expectativas quanto à possibilidade de possuir minas de ouro e prata. Na página 175, nós temos essa imagem aqui, essa figura que surge para a gente aqui, né? De um navegador apontando, né? Simulando, querendo dizer que ele acabou de descobrir uma terra nova. E ao lado nós temos uma legenda: Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil em 1500, na atual cidade de Porto Seguro, na Bahia, com o objetivo de confirmar a existência de terras nessa rota do Atlântico. Então a legenda é essa: Pedro Álvares Cabral chegando no Brasil, não é, com o objetivo de confirmar a existência dessas terras, de nossas terras. O que é que temos aqui? Embaixo, a coroa portuguesa sabia que era questão de tempo até que outras nações iniciassem sua política de expansão marítima em direção às terras brasileiras, o que poderia colocar em risco o domínio português. Assim, buscou organizar algumas expedições pelo litoral brasileiro na tentativa de encontrar as minas de metais preciosos. Inicialmente não foram encontrados, o que frustrou em parte os portugueses. Em contrapartida, acharam um bem valioso, uma árvore chamada de pau-brasil, onde era retirada uma tinta vermelha que servia para tingir as roupas da nobreza europeia, entre 1500 e 1532. O extrativismo do pau-brasil foi a principal atividade econômica portuguesa. Esses 30 anos foram chamados de período pré-colonial, ou seja, quando ainda não existia um processo de colonização. Tá bom? Quando não existia um processo de colonização. Indo para a página 176, nós vamos encontrar as expedições exploradoras do litoral brasileiro. O que acontecia então é que Portugal vai demorar a iniciar a colonização aqui em nosso país, no ano de 1532. Ou seja, o Brasil foi descoberto em 1500, ou a polêmica, ou achado em 1500, e somente em 1532 os portugueses começaram a fazer a colonização efetiva. Essa colonização efetiva, uma chamada, capitanias hereditárias. Só que, para reconhecer o território que tinha tomado posse, que passava a ser seu, os portugueses fizeram o reconhecimento, né, e uma expedição de exploração, verificando como era aquela região e principalmente no objetivo de defender aquela região que havia sido descoberta, que havia sido achada. Não é uma polêmica muito grande se foi achada, se foi propositalmente encontrada. Pois bem, então na página 176 nós temos: Portugal enviou a primeira expedição em 1501, comandada por Gaspar de Lemos, com a finalidade de saber se no litoral brasileiro havia metais preciosos e especiarias. O interessante é que Pedro Álvares Cabral ainda não havia retornado da viagem, o que o fez chegar ao Brasil. A expedição percorreu o litoral brasileiro, chegando até o atual estado do Rio Grande do Norte, que foi batizado de Cabo de São Roque. No entanto, não localizou nem especiarias nem metais preciosos no litoral. Essa expedição de reconhecimento foi considerada frustrante pelos portugueses, pois não se encontrou o que se desejava. Agora nós vamos passar para a expedição exploradora. A primeira expedição exploradora foi a de Gaspar de Lemos e essa segunda de Gonçalo Coelho.
Olha aqui, observe nesse mapa. O que é que temos? Né? Aqui, ó, mencionando aquilo que eu acabei de falar. Falei em relação a Vicente Pinzón, navegador espanhol que teria chegado aqui ao Brasil antes de Cabral. Não é verdade? Aqui a seta em amarela foi o percurso que ele fez. E seta em verde, o percurso feito por Pedro Álvares Cabral. E em vermelho, o navegador Gaspar de Lemos fez esse percurso aqui. E em seguida, Gonçalo Coelho e Américo Vespúcio. Aqui está com as datas, direitinho, tudo organizado. Entre 1500 e 1503. Tá bom? Pode ser? Isso, muito bem. A expedição exploradora de Gonçalo Coelho. Uma nova expedição foi enviada ao Brasil no ano de 1503, comandada por Gonçalo Coelho. Dela fez parte o experiente navegador florentino Américo Vespúcio, que tinha a missão especial de localizar especiarias e metais preciosos no interior do Brasil, além de encontrar minas. O objetivo era fundar as primeiras feitorias que seriam responsáveis por armazenar as toras de pau-brasil. A primeira feitoria a ser fundada foi a do Rio de Janeiro, não é? Aqui nós temos esse território, o exemplo aqui, ó, do Tratado de Tordesilhas. Estão observando aqui, ó, do lado leste, domínio português, do lado oeste aqui, ó, a Espanha, Tratado de Tordesilhas cortando. Aqui tem as primeiras feitorias, foram criadas durante a expedição, primeiras formas de organização aqui no Brasil. Então temos isso na página 177. Américo Vespúcio, que tinha a função de registrar os costumes e a cultura dos povos indígenas, bem como relatar a geografia e o ecossistema brasileiro. Tratou de afirmar que seria bastante caro para a coroa portuguesa investir economicamente no Brasil. Para Vespúcio, os fatores fundamentais para a ausência de especiarias e metais preciosos. Só existia o pau-brasil que, embora houvesse em grande número pelo litoral, não seria suficiente para gerar lucro à coroa portuguesa. Não é verdade? Os relatos de Américo Vespúcio foram fundamentais para que Portugal não iniciasse um processo de colonização de imediato. Na verdade, estimularam mercadores a realizar, olha aí, estimularam mercadores a realizar o processo de extração do pau-brasil. Portugal, então, concedeu a exploração aos grupos particulares que, em contrapartida, pagariam com parte da produção à coroa portuguesa. Os exploradores também tinham a obrigação de montar exércitos que protegeriam o litoral brasileiro de possíveis invasões estrangeiras, holandesas, estrangeiras, que a gente vai ver depois, essa questão dessas invasões estrangeiras. Não é? E temos também a terceira expedição, guarda-costas, né? Leva o nome de guarda-costa, leva o nome de expedição exploradora. A primeira foi a de Gaspar de Lemos, depois Gonçalo Coelho e depois a última de Cristóvão Jacques, que está na página 178, não é? Pronto, tudo bem aí? Vamos observar as expedições que vão anteceder a colonização efetiva do território brasileiro por parte dos portugueses.